Olá, este é o Mundo Lab to Lab, um podcast do Lab to Lab Pardini para ajudar você na gestão do seu laboratório. A gente está diretamente de Salvador, no Congresso Brasileiro da SBPC, para falar sobre um tema importante para todo o laboratório, independente do porte, da região, que é a regulação que envolve a gestão de um laboratório. E para isso eu tenho a alegria de estar aqui comigo no stand do Lab to Lab Pardini, o Dr. Wilson Skolnick, que é da área de Relações Institucionais do Grupo Fleury. Ele está como diretor de Relações Institucionais da SBPC e também como membro do Conselho de Administração da Abramed. Dr. Wilson, prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu que venho acompanhando essa iniciativa nova do Mundo Lab to Lab, do Pardini, estava aguardando uma oportunidade para conversar com vocês. Que bom! Dr. Wilson, bom, quando a gente fala de regulação do mercado, tem gente que vê isso com bons olhos e gente também que vê como um problema. Quando a gente olha para a regulação no setor de medicina diagnóstica, ela é relativamente recente, imagino eu, são 20 anos. Qual que é o balanço que a gente pode fazer desses 20 anos e qual que é a importância para o nosso mercado ser regulado a partir das regras que nós temos vigente? A regulação do setor de saúde já existe há muitos anos. E como o risco existente na prestação de serviços laboratoriais não é tão grande, ele não foi o primeiro setor a ser regulado. Entretanto, isso acabou acontecendo pelo lado da regulação federal, e eu me refiro aí à regulação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apenas em 2005. Mas nós precisamos lembrar que em alguns estados da Federação Brasileira já havia iniciativas nesse sentido. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma norma de número 1213 que foi publicada anteriormente a essa RDC da Anvisa, que, repetindo aqui, só veio em 2005. E ela trouxe muitos benefícios para o nosso setor. Eu acho que nós podemos considerar dessa maneira, porque a gente precisa lembrar que a saúde precisa ser regulada, e isso visa a proteção da população, por um lado, e por outro lado, a proteção dos próprios profissionais e empresas que prestam serviços em saúde. Muita gente vai ficar um pouco assustado com essa afirmativa que eu fiz, mas eu acho que eu posso explicar. De alguma forma, as normas, quando são bem escritas, elas acabam orientando o setor regulado, no sentido do setor poder entender o que ele precisa fazer para poder, então, entregar uma boa prestação de serviços. Olhando para o caso da RDC 786, o que a gente pode trazer de balanço? E tem uma evolução acontecendo naturalmente dessa regulação. Como é que isso, para os gestores de laboratório que estão nos assistindo e ainda não conhecem a RDC, o que elas precisam conhecer? Eu quero lembrar que em 2005, quando a RDC 302 foi publicada, eu, que naquela época era um dono, um gestor de laboratório, eu vim de um laboratório familiar, sou carioca, então um laboratório que o meu pai fundou no Rio de Janeiro, fiquei muito assustado. Nós todos, e assim como eu, muitos colegas, porque a RDC 302, ela trouxe uma mudança de cultura no setor de laboratórios clínicos, mudança para melhor, porque nós pudemos orientar os nossos processos, realinhá-los dentro de uma ótica de sistema de qualidade. Essa foi uma norma, eu posso abrir aspas aqui, revolucionária, porque a Anvisa, até 2005, não havia publicado nenhuma norma sob essa ótica de sistema de qualidade. E nós tivemos que aprender o que representava isso, o que significava isso na prática, de modo que nós pudéssemos promover, dentro dos nossos laboratórios,
as providências necessárias para o atendimento a todos os requisitos dessa norma. Passado o susto, nós consideramos que ela foi muito benéfica. E agora, chegando anos depois, na RDC 786, que foi publicada em 2023, no ano passado, nós já tivemos um impacto muito menor, porque ela, embora tenha trazido alguns requisitos novos, e eu acho importante que a gente possa abordar alguns deles, no geral, ela não nos causou tanto impacto como a 302 em 2005. Então, essa é uma análise que eu posso fazer de uma forma resumida, entendendo que é uma norma que continua nos sinalizando para a proteção da população, sinalizando no sentido de reduzir os riscos da prestação de serviços laboratoriais, embora, eu repito aqui, eles sejam pequenos, mas eles também existem, porque a pior coisa que pode nos acontecer, e eu como profissional de laboratório e um ex-dono de laboratório, posso lembrar aqui, é um exame errado, um laudo errado que nós podemos fornecer à nossa clientela e que vai causar certamente surpresa ao médico assistente, que vai questionar a exatidão daquele resultado. Então, a norma, ela nos ajuda no sentido de evitar que isso aconteça. Vamos agora fazer um jogral dos 4 principais pontos da RDC. Jogral não estava combinado, hein? Mas eu vou aceitar a tua provocação. A gente preparou isso, é o mais importante. Primeiro ponto, para a nossa audiência entender. Indicadores. O que a RDC 786 fala sobre indicadores? Você apontou uma novidade que eu considero muito importante. Por quê? Num estágio mais elementar, os laboratórios se inseriram e puderam definir sistemas de qualidade. Mas, dentro de um sistema de qualidade, existem métricas. Se nós não conseguirmos fazer medição do nosso desempenho, ou melhor dizendo, dos processos que nós temos e atividades que desempenhamos, nós jamais alcançaremos uma melhoria contínua. Então, o espírito da utilização de indicadores é medir para entender qual é o nosso desempenho, monitorar o desempenho para ver se nós estamos melhorando ou piorando. E, além disso, o mais importante, a utilização de indicadores nos possibilita comparar os nossos resultados com resultados de outros laboratórios. Porque se eu consigo melhorar a cada dia, a cada mês, mas o meu desempenho ainda está aquém, abaixo do desempenho de meus concorrentes, isso é um ponto de atenção, que vai acabar me prejudicando e refletindo no resultado dos meus negócios. Então, é um ponto de atenção e de oportunidade para qualquer dono de laboratório. E nesse caso, há uma obrigatoriedade dos laboratórios a seguirem programas de qualidade e estruturados? Sim. E você me dá uma outra oportunidade de trazer aqui uma outra lembrança. A SBPC, Medicina Laboratorial, ela em 2006 já lançou um programa de indicadores de qualidade laboratorial, que possibilita que os laboratórios já se introduzam e utilizem esses conceitos de melhoria contínua. Esse programa, ao longo do tempo, ele cresceu muito e hoje já alcança laboratórios de 17 países. E o mais interessante é que dentro do programa existem segmentações. O que significa isso? Significa que o meu laboratório, que é de um determinado porte, de um determinado tamanho, que realiza um determinado número de exames, ele vai ser comparado a laboratórios de porte semelhante. Eu não posso comparar um laboratório familiar como o que eu tinha no Rio de Janeiro a um laboratório de grande porte que está operando em São Paulo. E isso não traria uma comparação justa. Mas, dentro dos critérios desses programas,
essa comparação já é possível. E o que a norma 786 trouxe? Ela trouxe esse conceito como um requisito obrigatório, que então vai dar aos laboratórios a oportunidade de, com uma lente de aumento, se dedicarem mais a esse tema. Sim. Segundo ponto, assinatura avançada. Esse é um ponto que também nos preocupava muito. Por quê? Qualquer resultado do trabalho laboratorial se reflete num laudo, num resultado de exames, que precisa ser assinado. E nós estamos vivendo uma época que, infelizmente, nos jornais, a cada dia, nós podemos nos deparar com fraudes. E o setor de laboratórios não está livre disso. Um resultado de exame pode ser modificado e fraudado. Que consequências que isso traria para o próprio paciente ou mesmo para um médico que é o assistente que precisa, na verdade, orientar os cuidados de saúde? Então, nós precisaríamos ter a segurança de que temos laudos que são originais, que não foram alterados e são legítimos. E uma assinatura avançada que, no final das contas, traz um conceito de rastreabilidade total, é que nos assegura tudo isso. Liberação automática de exames. O que a RDC traz em relação a esse tema? Na prática de um laboratório moderno, que certamente é informatizado, todo laboratório hoje não pode prescindir de um sistema de informação laboratorial. E é muito comum. Ninguém mais utiliza um sistema manual de informações. Nós já ultrapassamos dessa fase. E os sistemas de informática laboratorial, eles são hoje construídos de modo que eles possibilitam, por meio de definição de configuração de regras, liberação automática de exames. Como é que isso funciona na prática? Os laboratórios têm acesso a sistema que tem uma inteligência embarcada. Hoje está na moda falar de inteligência artificial, mas já utilizávamos isso dentro dos nossos sistemas. De que maneira? Hoje, um resultado de um determinado paciente que é fiel ao nosso laboratório, tem o costume de utilizar os nossos serviços, ele pode ser comparado a resultados de exames anteriores. Se nós temos um resultado muito diferente, isso pode ser um motivo de atenção e de uma revisão desse resultado. Mas se os resultados, ao contrário do que eu mencionei há pouco, estão em linha com resultados anteriores, isso mostra que é um resultado que pode, com segurança total, ser liberado para o paciente de uma forma segura, sem que um profissional de laboratório dedique uma maior atenção a esse resultado. E eu posso, sem correr muito risco de errar, afirmar que hoje, dentro de um laboratório clínico, nós podemos ter até cerca de 80% de resultados liberados automaticamente. Se o paciente não piorou, se ele não mudou radicalmente, se não teve alteração do seu estado de saúde, esse resultado vai ser liberado automaticamente. Mas o que isso tem a ver com a 786? A novidade da 786 é que ela legitima essa prática, que antes não era legalizada, embora ela fosse utilizada, como eu falei, pela maioria dos laboratórios. Então, a 786, ela nos traz a oportunidade de legitimar essa prática. Qual é o cuidado que ela exige? Que nós possamos, periodicamente, revisar as regras de liberação automática. E esse requisito está previsto em normas internacionais e normas existentes em programas de acreditação da qualidade laboratorial. Então, foi um ganho que nós tivemos com a publicação da 786. E na temática de central de distribuição?
Esse foi um outro requisito que representou uma novidade. E a lógica desse requisito vai ser muito facilmente entendida pelos profissionais de laboratório. Os erros laboratoriais acontecem, nós sabemos disso, embora tenhamos hoje instrumentos analíticos muito precisos, muito exatos, que permitem automação e a realização de um volume de exames muito maior do que realizávamos antigamente. Mas os erros acontecem se nós não tivermos certos cuidados. E a literatura internacional já nos mostra que a maioria dos erros ocorrem na fase pré-analítica, ou seja, é a fase que antecede a chegada das amostras para serem analisadas dentro dos laboratórios clínicos. E a maior causa de erro, então, se dá por falta de uma falta de controle que os laboratórios têm a essa fase, porque muitos pacientes coletam suas amostras em suas residências, nenhum laboratório está lá dentro da residência dos seus pacientes. E antes das amostras chegarem, muitas coisas podem acontecer. Nós precisamos ter cuidado com a temperatura, com o transporte dessa amostra, porque uma amostra inviável, que está deteriorada, se ela for analisada, certamente ela vai produzir resultados errados. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. E o que a central de distribuição cuida? Na verdade, as centrais de distribuição são muito utilizadas por laboratórios de apoio, que realizam os exames de média de alta complexidade, ajudando os laboratórios no atendimento aos seus clientes. Mas nós estamos diante de um Brasil imenso, né, com laboratórios situados em diferentes regiões, em diferentes distâncias dos laboratórios de apoio, onde as centrais estão localizadas e que, na verdade, vão acabar processando essas amostras recolhidas. Então, o que a Anvisa pretendeu com a publicação de requisitos relacionados a centrais de distribuição? Ela colocou uma lente de aumento exigindo ou definindo de uma nova forma que infraestrutura essas centrais de distribuição precisam ter, de modo que elas assegurem que as amostras estão sendo bem guardadas, bem alicotadas, de modo que elas possam ser submetidas a uma análise posterior. Muitos laboratórios de apoio já cuidam disso, entendendo a importância de dar atenção a essa fase pré-analítica. Mas a Anvisa não regulava essa fase do processo laboratorial. Então, a partir da publicação da 786, que aconteceu em maio de 2023, nós temos uma garantia de que os laboratórios de apoio terão que cumprir esses requisitos e a maior vantagem vai ser para os laboratórios apoiados, que vão ter mais segurança nos relatórios, nos laudos que receberão desses laboratórios que oferecem esse apoio. Bom, nós trouxemos aqui 4 principais pontos. Agora, quem está nos assistindo, se quer saber mais sobre essa temática, esse material é público, não é, doutor Wilson? Sim, a norma é pública e nós vamos ter certamente ainda nesse período muitas iniciativas de capacitação, tanto das sociedades científicas, né, como da própria Anvisa, no sentido de poder educar, esclarecer o setor regulado, onde nós, laboratórios clínicos, nos situamos, de modo que nós possamos atender de uma forma apropriada a esses novos requisitos. Doutor Wilson, para encerrar, queria que o senhor falasse um pouco sobre as entidades. Bom, o senhor está na SBPC, na Abramed, também representa o Grupo Fleury. Qual é a importância desse diálogo do setor com os órgãos reguladores e o quanto que isso favorece a todo o segmento da medicina diagnóstica? Nós, no setor de laboratórios, convivemos de uma forma, eu diria, inapropriada durante muitos anos
com esse tema de entidades. E quem já tem alguma vivência no nosso setor vai lembrar que havia muita competição entre cada uma das entidades, né? A própria SBPC, onde eu me situo, né, historicamente, eu já presidi por 2 vezes, já teve muitos embates com outras entidades, mas eu hoje acredito que tudo isso ficou para trás. E as entidades têm se dado as mãos e entenderam que é preciso uma unidade de modo que nós possamos defender os interesses do nosso setor. Esse trabalho de revisão da RDC 302, que resultou na publicação da 786, foi realizado dessa maneira. Todas as entidades se deram as mãos e puderam, juntas, dialogar com a Anvisa, no sentido de explicar para os servidores dessa agência reguladora quais eram as nossas práticas, quais eram as nossas necessidades e as nossas expectativas, já que a norma estava sendo revisada. Tudo isso aconteceu de uma forma serena e eu acho que serviu para reforçar de uma maneira ainda mais incisiva os laços que unem as entidades entre si hoje. Que bom. Dr. Wilson Skolnik, muito prazer conhecê-lo, recebê-lo no Mundo Lab to Lab, e pelo visto a gente vai ter muitas outras conversas daqui para frente. Fico muito feliz e eu aguardo essa oportunidade para um novo convite que me alegrou muito. Muito obrigado. Deixo aqui um abraço a todos os profissionais de laboratório, sobretudo aos donos de laboratório que nos assistem e que prestigiam aqui o Mundo Lab to Lab, uma iniciativa formidável aqui do Pardini. Muito obrigado. E você já sabe, quer um parceiro para ajudar o seu negócio para além da entrega do exame laboratorial do apoio? É o Lab to Lab Pardini. E eu espero que a partir dessas conversas a gente agregue muito a gestão, a estratégia e a governança do seu laboratório. Obrigado, Dr. Wilson. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo Mundo Lab to Lab Pardini.